Então, nessa aula aqui nós vamos falar sobre o governo do Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961. E este governo é conhecido como o governo dos anos dourados, né? Porque o Brasil teve grande desenvolvimento nesta época, apesar de alguns problemas que o Brasil vai ter que nós vamos pontuar. Primeiro é importante lembrar, pessoal, que o Nereu Ramos era o presidente anterior aí ao Juscelino Kubitschek, depois de uma série de problemas políticos que o Brasil teve. Então, se a gente lembrar, teve a morte do Vargas em 54, né, no mês de agosto. Logo depois houve aí a posse do Café Filho, que era o vice na época. E aí o Café Filho acabou dando lugar ao Carlos Luz depois de ter problemas cardíacos, né? E aí o que acontece é que no fim de 1955 assume Nereu Ramos, porque tem uma tentativa de golpe da UDN, né, junto com Carlos Luz. E aí no meio do caminho se descobre que o Café Filho ficou bom dos seus problemas cardíacos, né? Então, e aí depois se descobriu também que o próprio Nereu Ramos tinha ido ao hospital e tinha prometido ao Café Filho que entregaria o poder para ele assim que ele se restabelecesse, né? Enfim, uma série de imbrólios políticos aí que foram acontecendo, e aí no final o Nereu Ramos acabou decretando estado de sítio, né? Aí na virada de 55 para o início de 56, e aí em 56, né, no fim de janeiro, ele acabou entregando o poder para o Juscelino Kubitschek, que era o presidente eleito, e o vice-presidente era o João Goulart. E aí então Nereu Ramos acabou sendo ministro da Justiça do próprio governo Kubitschek logo depois, né? Só, Juscelino Kubitschek assume aí, então no início de 1956 e vai governar o Brasil até 1961. O governo do Juscelino Kubitschek, pessoal, vai contar com relativa estabilidade política devido à aliança que vai se manter entre o PSD, que é o Partido Social Democrático, com o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. Isso foi um resultado de uma situação em que nenhum dos dois partidos resolveu radicalizar suas propostas, que eram divergentes, né? Porque o PSD representava as elites, principalmente elites rurais, e do outro lado o Partido Trabalhista Brasileiro representava os sindicatos, né? Os sindicatos trabalhistas, e aí também não vai ser radical. Então essa combinação acabou ajudando o governo Kubitschek. Na oposição ele vai ter o UDN, que vai tentar atrapalhar aí os seus projetos, porque o UDN é contra a ideia do desenvolvimentismo, né? O UDN vai ser liberal, né? Então vai ter essa oposição forte aí entre os dois. Mas o governo ele tinha maioria aí com PTB e PSD. Pessoal, o que vai marcar o governo do Kubitschek é a questão do plano de metas. E o que esse plano de metas desejava? Aí, através desse plano de metas do Kubitschek, era desenvolver o Brasil 50 anos em 5, então 50 anos de progresso em 5 anos de governo ou 5 anos de realizações. Então essa era a ideia, era impulsionar o desenvolvimento no Brasil. Esse é prioritário aí, pessoal, o investimento no setor industrial. Então, os setores aí que envolvem o aço, o alumínio, né, o cimento, construção naval, maquinaria pesada, vai ter também a questão do setor elétrico, né? Então, essa questão vai ser muito forte para o governo do Kubitschek. 5 setores prioritários, né, vão ser o de energia, transportes, indústria de base, alimentação e educação, mas os 3 primeiros acabaram tendo muito mais atenção do que os 2 últimos aí, né? Então, o setor de energia, transportes e indústria de base acabaram tendo mais atenções desse governo. O plano de metas teve antecedentes, que vinham ali desde o governo Dutra, tá? E aí iam continuar no governo Vargas, mas que antecedentes então eram esses? Entre 1951 e 1953, portanto, aí dentro do governo Vargas, vai se desenhar a Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, que vai estudar aí com a equipe de técnicos dos dois países a questão dos pontos de estrangulamento que o Brasil poderia ter, né, que impediriam então seu desenvolvimento. Então, dessa forma, em 1954 foi entregue o resultado dessa comissão mista, que aí então desenharia os planos para que o Brasil pudesse se desenvolver. Já no governo Dutra vão aparecer estudos de técnicos norte-americanos que já desenvolviam aí então pesquisas a respeito do desenvolvimento. Então, os trabalhos da comissão mista vão se basear nesses estudos técnicos aí desses americanos. No meio dos trabalhos aí da comissão mista Brasil e Estados Unidos, vai surgir a ideia de que se criar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que seria responsável principalmente pela questão de desenvolver o investimento em ferrovias, né? Então fazia parte desse grande plano aí da questão do desenvolvimento, tá? E aí o BNDE vai acabar
também depois se ocupando de outros investimentos, mas prioritariamente era essa questão das ferrovias. Que no governo Vargas, pessoal, o BNDES vai ter uma atuação muito restrita ainda. Essa atuação dele vai aumentar no governo JK. Quais foram os resultados do plano de metas? Um grande êxito no crescimento industrial, pessoal, quase 100% de aumento em relação ao início do governo do Kubitschek. Então foi um grande sucesso nesse sentido. Bem, pessoal, o plano ele gerou inflação e dependência externa, né? E por quê? Isso foi consequência dessas duas situações. Então, a emissão monetária, né, que é a emissão de papel moeda, que em algumas situações pode causar inflação, que foi o caso do Brasil na época, e o capital externo, né, a abertura ao capital externo, ela acabou gerando essa dependência. O capital externo acabou controlando diversos setores estratégicos do Brasil. Tá? Então, as indústrias, boa parte delas acabou parando nas mãos das empresas multinacionais, que acabaram remetendo para suas sedes, né, no exterior, nos países centrais, uma grande quantidade de lucros, né? Então elas conseguiam driblar a legislação do Brasil, que restringia uma parte desses lucros, elas conseguiam mandar para fora mesmo assim. O grande projeto da época do Kubitschek foi a construção de Brasília, né? Desde 56 a lei já estava aprovada, e aí então ele começa a construção. Então aí uma imagem da esplanada dos ministérios, em construção, lá no fundo a construção aí das duas casas legislativas no Brasil, né? A Câmara dos Deputados e o Senado, né? O Congresso Nacional sendo construído. E aí, assim como o resto aí de toda a capital federal, que ia passar a ser a nova sede do poder no Brasil a partir de 1960. Dois grandes nomes aí foram responsáveis, né? Os dois mais lembrados aí pela construção de Brasília, né? Pelo desenho de todo esse projeto. Então, Oscar Niemeyer fez o projeto arquitetônico e o projeto urbanístico vai ser do Lúcio Costa, né? Então, são os dois principais nomes aí da construção de Brasília. Então, nós estamos vendo aí uma imagem. Essa imagem aí, ela mostra um ângulo em que dá para se notar a forma de um pássaro, né? Alguns vão dizer que é um avião aí na construção de Brasília, né? Então, isso aí vai ser a ideia do Lúcio Costa, né? E aí por outro ângulo aqui dá para ver isso tudo aí, né? Então nós temos aí a parte norte e a parte sul, né, que são a asa norte e a asa sul, onde estão distribuídos aí a questão das residências, né? E na parte oeste e leste, ou seja, da esquerda para a direita, é a questão da distribuição aí dos palácios relacionados ao poder, né? Então aí o Palácio do Planalto, a questão do Congresso Nacional, né, o STF, né, o STJ. Então, pessoal, essa aí foi a construção feita, né? Então, esse aí foi o desenho do Lúcio Costa. Brasília, que acabou se tornando patrimônio cultural da humanidade, né? Mas nós temos aí os construtores, né, pessoal, que não podem ser esquecidos. São, a maioria deles, nordestinos, né, que migraram para o centro-oeste do Brasil para fazer essa construção. Então, existem hoje poemas, né, gravados, né, desses trabalhadores nas próprias construções, né, no interior das construções, né? Então são os candangos aí que trabalharam muito, né, e que fizeram com que essa cidade pudesse nascer. A UDN vai ficar contra, né, a construção de Brasília. Desde o início vai dizer que há risco ali de superfaturamento, que há risco ali de empresas se beneficiarem desse projeto. Então ela vai colocar ali a necessidade de uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito, que vai ser postergada, né, ela só vai realmente ser adotada depois da inauguração da cidade. Problemas para a conclusão de Brasília, porque o Brasil ele vai enfrentar um problema aí de falta de recursos para isso na época. Só em 1958 o Brasil vai pedir 200 milhões de dólares emprestados ao FMI, só que o FMI vai sujeitar então o Brasil a algumas condições para poder conceder esse empréstimo. Então, o FMI basicamente exigia medidas anti-inflacionárias, né? Então, por exemplo, restrição de salários e abolição de incentivos a agricultores. Por quê? Porque como o projeto do JK era desenvolvimentista, então havia concessão de empréstimos na época, né? E os salários eles tinham ali uma subida. Só que isso tudo, na visão do FMI, como ele tem uma visão liberal, isso tudo gera inflação. Então vai ter um forte conflito aí de interesses, né? Então o FMI querendo que o Brasil então adote essa visão liberal, enquanto o JK quer manter sua visão desenvolvimentista aí para o progresso do Brasil. O Brasil ainda tenta
acatar as decisões do FMI, né, quando ele faz a estabilização monetária, né, o plano da estabilização monetária, que tinha ali o objetivo então de seguir o padrão que o FMI queria, que era fazer com que a inflação crescesse apenas 6% ao ano. Não vai dar certo. Não vai funcionar porque o JK vai perceber, pessoal, que essas medidas anti-inflacionárias vão desacelerar o crescimento do Brasil e principalmente aí nesse momento o grande projeto de construção de Brasília. O JK vai perceber que se adotar esse plano, a construção de Brasília vai se atrasar. E aí todo o plano de desenvolvimento do Brasil vai ficar também atrasado. Então dessa forma, pessoal, o FMI vai ver o Brasil tomar uma medida drástica. Em junho de 1959, pessoal, Juscelino Kubitschek anuncia o rompimento do Brasil com o Fundo Monetário Internacional. Então isso causou uma reverberação muito grande na época. Os trabalhadores, né, que entendiam o que significava isso, foram apoiar o JK. Então foi uma grande movimentação em frente ali ao Palácio do Governo, no Rio de Janeiro, aí no momento dessa decisão. O impasse foi tão grande, né, e a repercussão foi tão grande desse rompimento do Brasil, que o presidente americano vem ao Brasil para tentar resolver a questão no início de 1960. Então, em fevereiro de 1960, o Eisenhower vem ao Brasil para tentar resolver essa questão aí com o JK. Só as condições, elas vão ser melhoradas, né, e o impasse vai ser resolvido, então, finalmente o empréstimo vai ser concedido. E aí o Brasil, então, vai poder continuar seus projetos. Em 21 de abril de 1960, Brasília vai ser inaugurada. Então, a presença ali do João Goulart, junto com o JK, e aí muitas pessoas ali assistindo a inauguração. Essa foto é do dia 20 de abril, mas ela se completa mesmo no dia 21 de abril, quando é inaugurada ali numa sessão solene. Houve críticas, pessoal, à inauguração de Brasília. E por quê? A esquerda, por exemplo, vai acusar o governo, pessoal, de não querer debater a reforma agrária, que era o assunto dos mais comentados na época. Então, o governo ele acabou desviando desse assunto aí, segundo a visão da esquerda na época. Então, o pessoal do Nordeste havia, por exemplo, a liderança de Francisco Julião, né, que era um dos que mais lutavam pela reforma agrária. Outra crítica que vai se fazer, pessoal, é que o poder estava se afastando das manifestações do povo. Então, quando a capital era no Rio de Janeiro, era muito mais fácil da população poder reivindicar, fazer protestos, estar próxima do poder presidencial. Agora, com a mudança para Brasília, isso fica dificultado. Em 1959, houve a criação da SUDENE, que foi uma tentativa de resolver os problemas de desenvolvimento no Nordeste. A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, pessoal, ela tentava corrigir essa disparidade que ia aumentando entre o Nordeste e o Centro-Sul do país. Então isso ficou muito evidente aí na construção de Brasília, quando a maior parte dos trabalhadores vieram da região Nordeste, né? Então mostrava que o Nordeste não tinha um atrativo para segurar os trabalhadores. O líder vai ser o Celso Furtado, né? O Celso Furtado vai acabar sendo então superintendente para o desenvolvimento do Nordeste. Celso Furtado, que é considerado por muitos o maior economista que o Brasil já teve. Mas pessoal, vai acabar não funcionando a SUDENE da forma como se esperava. Queria-se ali desenvolver projetos de infraestrutura, né, desenvolver a indústria, os transportes, a energia no Nordeste, mas não vai dar certo. Por quê? Primeiro porque vai enfrentar a oposição das elites regionais, né, as elites ali que vinham desde o começo do século XX já se opondo a projetos na região, acabavam se apropriando das estruturas que eram criadas para tentar resolver os problemas aí do Nordeste, né, principalmente em relação à questão da seca, né. Então havia muito desvio de recursos, né? Ainda essa questão aí da intromissão das elites regionais do Nordeste, também os próprios fatos da política brasileira vão atrapalhar o desenvolvimento da SUDENE. Então, pessoal, em 1964, os militares deram um golpe militar. E aí, dessa forma, o Celso Furtado acabou tendo que sair da SUDENE, né? Porque como ele era um aliado político do João Goulart, e o João Goulart estava sendo perseguido pelos militares, então Celso Furtado acabou tendo que sair da SUDENE. Então o Nordeste ficou ali sem ter uma organização para centralizar o seu desenvolvimento, ou pelo menos para estimular o seu desenvolvimento. Esse foi o governo JK. Por enquanto é isso daqui. Na próxima aula a gente continua. Então é isso. Obrigado.